Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 338, onde no Antigo Testamento iremos ler Ezequiel, capítulos 20 e 21, e depois Novo Testamento, primeira carta de João, todo o capítulo 4. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui diante da Tua Palavra. Venha abençoar esta leitura, meu Senhor, e que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a não ser somente leitores da Tua Palavra, mas que também possamos colocar em prática tudo o que nós lemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, e nos ajuda, Pai, a ficar cada dia mais perto de Ti. Abençoa e repreende toda interrupção humana ou espiritual durante esses minutos que estaremos diante da Tua Palavra. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amados, Ezequiel, capítulo 20, tem como subtítulo As Abominações da Casa de Israel, depois do Êxodo. Versículo 1 fala: E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem? Julgá-lo-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos,
nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e os fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides, e seu nome tem sido Bamá, até ao dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, e, quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deitarei neles e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações.
E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: Não é este um dizedor de parábolas? Glória a Deus. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 21. Tem como subtítulo: A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até ao norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles disserem: Por que suspiras tu? Dirás: Por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: a espada está afiada e também achacalada. Para matar está afiada, para reluzir está assacalada. Alegrar-nos-emos, pois a vara do meu filho é que despreza todo o madeiro. E foi dada a assacalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa. Porque se faz uma prova? E que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmeras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos, por onde venham a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada.
Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isto será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles. Mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos filhos de Amon e acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembainhada, achacalada para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, que te veem vaidade. Entretanto, que te adivinham mentiras para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada a sua bainha no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo no meu furor, e entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Aleluia, glória a Deus. Leitura aqui de Ezequiel concluída. Vamos agora partir para o Novo Testamento, onde iremos ler a primeira carta de João, todo o capítulo 4, certo? Tem como subtítulo Os Falsos Profetas. O versículo 1 fala: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Disto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Isto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também deste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia. Palavra tremenda aqui, primeira carta de João, capítulo 4. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, mais uma vez, queremos te dizer que tu é um Deus maravilhoso. A tua perfeição na tua palavra é impressionante pelos ensinamentos que tu nos traz para a nossa vida. Obrigado, Pai, por mais um dia de leitura da tua palavra. Venha abençoar o dia de hoje, dar um dia de livramento, paz, e que possamos a cada dia ser temente ao teu santo nome e cumpridores da tua palavra, praticando-a. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Abençoa os trabalhos das congregações, os cultos, tudo que for feito para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Dia 338, Ezequiel 20 e 21, a leitura do Antigo Testamento e Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 4. Certo? Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.